No segundo dia da Jornada Mundial da Juventude, que acontece em Lisboa, o Papa Francisco lembrou a necessidade de combater as mudanças climáticas. O Papa Francisco recordou nesta quinta-feira, no segundo dia da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, a urgência dramática do aquecimento global e defendeu uma ecologia integral. Depois de um primeiro dia dedicado às autoridades e ao clero local, Francisco vai presidir uma grande cerimônia de boas-vindas aos peregrinos em um parque no centro da cidade, ocupado pela JMJ. Devemos reconhecer a urgência dramática de cuidar da nossa casa comum. No entanto, isso não pode ser feito sem reconhecer uma mudança de coração e uma mudança na visão antropológica que está na base da economia e da política. Não podemos nos conformar com simples medidas paliativas ou com compromissos tímidos e ambíguos. Depois das edições no Rio de Janeiro em 2023, Cracóvia em 2016 e na cidade do Panamá em 2019, esta é a quarta Jornada Mundial da Juventude do Papa Francisco. Não se esqueçam que precisamos de uma ecologia integral. Precisamos escutar o sofrimento do planeta junto dos pobres. Precisamos colocar o drama da desertificação em paralelo ao dos refugiados, o tema das migrações junto da queda da natalidade. Precisamos lidar com a dimensão material da vida dentro de uma dimensão espiritual, não criar polarizações, mas visões de conjunto. Considerada a maior reunião internacional de católicos, a jornada foi criada em 1986 por iniciativa de João Paulo II. Esta edição deveria ter acontecido no ano passado, mas foi adiada devido à pandemia. Um padre que foi buscar, através de seus dons sobrenaturais, respostas sobre a vida e o ser. O reverendo Lucas Oliva Bertolozzi vai nos contar sua história através do sacerdócio, da sabedoria cigana e das celebrações do Sagrado Matrimônio, as quais ele ministra. Um padre exótico, diferente de tudo que você já conheceu. Ele é bispo, padre, mas prefere ser chamado apenas de reverendo. Você vai conhecer agora a história inspiradora do reverendo Lucas Oliva Bertolozzi. Um reverendo que se desprende de estigmas e doutrinas para nos conectar com o nosso ser interior e assim descobrirmos nossa verdadeira essência, entre muitas outras coisas. Reverendo Lucas Oliva Bertolozzi, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por essa entrevista, já te adianto. Queria saber, Lucas, como que começou essa sua jornada espiritual, né? Você que é um padre anglicano, o que é ser um padre anglicano? Primeiro é uma honra, me atrevo a falar inclusive em nome de toda a casa de São Damião. Na verdade, imagina o seguinte, eu comecei com 7 anos de idade, sendo coroinha na paróquia do meu bairro, lá no Imirim, aqui inclusive na zona norte de São Paulo. E de repente eu assisti um filme chamado A Missão. É um filme da década de 80 com Jeremy Irons, Robert De Niro, Liam Neeson, que conta o fato verídico dos padres jesuítas junto aos índios guaranis na fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina. Naquele momento, Daisy, eu falei, eu quero ser isso. Eu quero ser padre e trabalhar, inclusive, com os índios. Esse era o meu objetivo. Então, imagina aqui, eu, enquanto filho único de uma imigrante italiana, os meus primos queriam ser astronautas, jogadores de futebol, empinando pipa, bombeiro. Eu queria ser padre. Lucas, vamos falar então sobre a sua conexão com a sabedoria cigana. Queria entender de você, que já tem essas raízes muito fortes, né, na sabedoria cigana, como que isso interfere também no seu sacerdócio? Imagina que, filho único, meu pai falece em meados de 2009, no dia de finados, com 52 anos, câncer no intestino. E ali começaram a surgir alguns fenômenos até então aparentemente inexplicáveis à luz da teologia cristã clássica. E eu tentei muito, Daisy, ter respostas à luz da própria teologia. Por que eu estou vendo, sentindo, percebendo algumas coisas que minha mãe afirmava que eu vivenciava até os meus 5, 6, 7 anos, que foi justamente quando eu entro no mundo da igreja e isso é suplantado. Comecei a perceber, a ver, a enxergar e não obtinha respostas à luz da teologia cristã convencional.
fui procurar ajuda na psicanálise. Me especializei em psicanálise clínica. Fui procurar amigos meus neurológicos, neurologistas, neurocientistas. Fui procurar psiquiatria, fui procurar ciência. Nada explicava de fato o fenômeno. E aí eu tive a sorte de encontrar com os ciganos Calons, na divisa com Diadema, enquanto eu era missionário na cidade de Mar. E ali os ciganos me adotaram como um filho, me pegaram pela mão e começaram a me explicar tudo o que estava acontecendo de uma forma que até então eu não tinha explicações e que até então eu duvidava e questionava muito. Eu comecei a perceber que para aqueles ciganos que eu ia eventualmente evangelizar e catequizar, eram eles que estavam me evangelizando e catequizando quando me acolhiam. O reverendo Lucas Oliva Bertolozzi é um dos mais consagrados celebrantes de casamentos religiosos, ecumênicos e sociais em atividade no Brasil. Ele é requisitado por casais das mais diversas origens sociais e religiosas para a celebração do sagrado matrimônio, justamente por sua linguagem diferenciada. Com um discurso alegre e com bom humor, o reverendo dá as boas-vindas aos noivos nessa nova e tão importante etapa de suas vidas. O casamento é, antes de tudo, uma oportunidade de reencontro. Lembra que Jesus diz, eu o era antes mesmo de Abraão. Então, a gente conversou lá atrás sobre o ser, que é eterno. Se você já é, você é um ser eterno, mais uma influência aí do povo cigano. Então, eu vejo muitas almas se reencontrarem, Dais. Muitas, e muita celebração. Tenham certeza, minhas irmãs e meus irmãos, de fato uma dádiva simplesmente inexplicável. Poder contar com esse frescor da sombra de um outro ao nosso lado, pois torna toda a nossa curta travessia de vida, ainda mais naqueles instantes de deserto, muito, mas muito mais fácil. Lucas Oliva Bertolozzi, nosso reverendo, agora na Rede Brasil de televisão. Lucas, eu sei que você vai estrear, está prestes a estrear seu programa na próxima segunda-feira já. Me conta quais são as expectativas, horário do seu programa, faça seu convite para o nosso público. Pois é, meninas e meninos aqui da Rede Brasil de televisão, tenho o privilégio de convidar vocês a partir de segunda-feira, dia 7, às 17 horas, aliás, sempre de segunda a sexta-feira, para o nosso programa O Despertar da Alma, onde nós vamos falar de espiritualidade, mistérios sobrenaturais, autoajuda, e inspirar você a despertar a sua própria consciência, independentemente de doutrinas, dogmas ou religião. Fazer com que a cada programa, em cada entrevista, você descubra que todas as ferramentas necessárias para solucionar toda e qualquer situação da sua história já existem em você. E mais do que isso, nós vamos te atender ao vivo com oráculo. Então não perca, a partir de segunda-feira, às 17 horas, aqui na Rede Brasil de televisão. E em instantes, Palmeiras sai na frente contra o Galo Mineiro, nas oitavas de final da Libertadores da América. E ainda, a exposição mostra a relação da música com a língua portuguesa. O Brasil News volta daqui a pouquinho.